voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu, tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu, tu és meu. A graça e a paz, amados irmãos, ouvintes, que já estão aí, né, ao vivo, nos acompanhando, nossa live agora da tarde. Queremos louvar a Deus por estarmos aqui, agora num ambiente todo especial. Estamos aqui num templo da primeira igreja congregacional aqui em Guarabira, na Paraíba. Quero já convidá-los para logo mais ou menos 7 horas da noite, e 9 horas, nós teremos uma live especial aqui, falando sobre a questão da pandemia. Teremos a participação do prefeito da cidade, Marcos Diogo, como também de Cid Cordeiro, radialista, também nosso amigo, e outros que estarão participando conosco da mesa aqui. E vai ser aberto para que você faça perguntas, para que você tire suas dúvidas. A comunidade evangélica, de forma geral, pode conectar e fazer a sua pergunta diretamente pelo Face ou pelo YouTube da igreja. Então, hoje à noite, imperdível, a partir das 19 horas, estaremos aqui ao vivo com representantes da cidade, falando sobre essa pandemia, sobre esta quarentena, sobre as medidas que vão ser tomadas. Vamos falar também com relação a volta das atividades nos templos. Tenho conversado com alguns colegas pastores, há essa preocupação, mas também há a preocupação de voltar de forma, podemos dizer assim, precipitada e causar um outro problema também com relação à contaminação. Então, todas essas dúvidas serão esclarecidas nessa noite. Contamos com a sua participação, contamos com a sua presença online, ok? Aqui estarão apenas as pessoas que estarão falando, o pessoal da direção, do louvor e também da transmissão. Você vai ficar em casa e poderá fazer sua pergunta diretamente pelo Face e pelo YouTube. Bem, hoje vamos falar de mais um personagem cristão que deixou o seu legado, deixou a sua marca e que a maioria das pessoas nunca ouviram falar. Ontem falamos do grande Santo Agostinho, o Agostinho de Hipona, e foi muito gratificante rever algumas coisas sobre a vida dele. Hoje vamos falar sobre outro personagem chamado Leão Magno. Você já ouviu falar de Leão Magno? Nunca ouviu falar? Então esta será a sua oportunidade.
Bem, queremos já agradecer aos irmãos que estão entrando. Gabriel Gonçalves está conosco aí. Ana Maria Mireles, lá de Amazonas, de Manaus, né? Nossa amiga e irmã. Francisco de Assis também está aí conectado. Irmã Silvaneira Guerra ali de Machados, em Pernambuco. Muito obrigado pela participação de todos. Compartilhem esta live entre os seus amigos. Vamos lá? Vamos conhecer quem foi este homem chamado Leão Magno. Quem é esta pessoa? Leão Magno, do livro Servos de Deus, de Franklin Ferreira. Leão Magno, o mistério da fé. No século IV, vários perigos ameaçaram a compreensão que a igreja tinha da pessoa de Cristo. Para manter sua unidade, a igreja convocou um novo concílio ecumênico chamado Concílio de Calcedônia em 451. Lembra-se que nessa época, né, Agostinho, um grande teólogo da igreja cristã, já havia falecido. O objetivo era acabar com uma série de controvérsias amargas que se seguiram às declarações cristológicas afirmadas no Concílio de Nicéia, ocorrido em 325. De que Cristo é da mesma substância divina com o Pai, e no Concílio de Constantinopla, que ratificou as decisões de Nicéia e ofereceu uma declaração mais clara a respeito do Espírito Santo. Se você está acompanhando as biografias, sabe que nós já falamos sobre esses assuntos. Primeiro, a controvérsia sobre a natureza de Cristo, se ele era de fato Deus, né? Depois, a personalidade do Espírito Santo. 3 heresias, preste bem atenção, conduziram a igreja ao Concílio de Calcedônia. A primeira heresia surgiu com Apolinário, bispo de Laodiceia, que defendia a divindade de Jesus, mas o fez sacrificando sua real humanidade. Ele entendia que em Cristo a alma divina, ou Logos, tomou o lugar da alma humana. O Concílio de Constantinopla, ocorrido em 381, condenou o apolinarianismo. Este é o nome desta heresia, que foi condenada pelo Concílio de Constantinopla. Veja, quando as pessoas iam defender a doutrina da pessoa de Cristo, ou eles iam para um extremo com relação a defender somente a sua divindade, ou ia para outro extremo defendendo somente a sua humanidade. Isso demorou, né, durante muito tempo, e várias heresias surgiram por causa disso. A segunda heresia foi a controvérsia ou a controvertida posição de Nestório, bispo de Constantinopla. Ele ensinou que Maria não era mãe de Deus, afirmando que ela não dera luz ao verdadeiro Deus. Antes dela nascera o Jesus humano, sendo que essa humanidade, embora unida ao Logos divino, devia ser entendida como separada e distinta de sua natureza divina. Ora, preste bem atenção, é a grande preocupação que as pessoas têm de querer explicar o inexplicável. Nós cremos hoje que Jesus é Deus, Jesus é homem, mas como você explicar isso de forma racional é impossível. Faz parte do mistério, de fato, da encarnação do Verbo. Se você for descambar para querer explicar isso de forma racional, você possivelmente criará uma heresia, como foi que aconteceu no decorrer dos séculos. Mesmo com a boa intenção de querer defender, por exemplo, a divindade de Cristo. Bem, continuando. Diz assim: portanto, Nestório foi acusado de ensinar que as duas naturezas de Cristo, a divina e a humana, coexistiam em uma conjunção que negava a verdadeira união. Maria, então, seria a mãe de Cristo, porque, segundo ele, o corpo de Jesus pertenceu à natureza humana e não à natureza divina. O que passou a ser conhecido como nestorianismo foi rejeitado no Concílio de Éfeso, ocorrido em junho de 431, e dirigido por Cirilo, bispo de Alexandria.
Justo Gonzalez foi um grande historiador da igreja. Ele diz o seguinte: devemos observar que a maioria dos reformadores protestantes do século XVI, ao mesmo tempo em que lamentavam o excessivo culto a Maria na igreja, que queriam reformar, aceitavam como válido o terceiro concílio ecumênico ocorrido em Éfeso, estando, portanto, dispostos a chamar Maria de Mãe de Deus, que realçava a divindade do Filho e não o privilégio da mãe. Isto os reformadores faziam porque perceberam que o que foi discutido no século V não era que lugar a devoção a Maria deveria ter na vida cristã, mas a relação entre a humanidade e a divindade de Jesus Cristo. Olha, os reformadores entenderam muito bem que a discussão não era com relação ao papel de Maria, era com relação à divindade e humanidade de Jesus. Portanto, eles entenderam que Maria poderia ser chamada Mãe de Deus, Filho, não é? É isso que as pessoas confundem hoje. Exaltando não a pessoa de Maria, mas exaltando a pessoa de Cristo como Deus encarnado. A terceira heresia estava relacionada a Eutiques, um monge em Constantinopla, protegido do Dióscoro, sucessor de Cirilo, no bispado de Alexandria. Cristo seria apenas uma natureza após a união, a divina, revestida de carne humana. Em resposta à questão, Flaviano, o bispo de Constantinopla, baniu Eutiques da cidade. Por sua vez, Dióscoro organizou um sínodo em Éfeso em 449 para apoiar Eutiques, ocasião em que foram tomadas providências para depor Flaviano do bispado de Constantinopla. Flaviano então recorreu ao apoio do bispo de Roma, Leão. Somente depois de amargas lutas, o eutiquianismo, conhecido mais tarde como monofisismo, foi condenado em Calcedônia, mas continuou exercendo influência sobre os cristãos do Egito, da Etiópia, Síria, Armênia e de outras partes. Aí você começa a entender o desenvolvimento da teologia de Cristo. A pessoa dele, a divindade dele, a humanidade dele, quem de fato ele é na história da igreja. Muito bem, manda um abraço aqui para nosso irmão Cal, Alexandre está assistindo, Jonathan Spina, Josiana ali em Caruaru, muito obrigado pela participação de vocês. Continuem compartilhando, participando conosco. Hoje estamos falando de mais um personagem que é Leão Magno. Muito bem. E aí o bispo de Roma entra no jogo. Servindo como um bispo de Roma em 440 e 461, Leão foi o primeiro bispo de Roma a ser chamado de Magno, por sua seriedade, dedicação e talento teológico e diplomático. Ele provavelmente nasceu na Toscana, Itália, em meados do ano 400. E pouco se sabe sobre a sua família, infância e juventude. Levando em conta a sua educação, deve-se concluir que ele pertencia a uma família rica. Foi ordenado diácono em meados de 430, tendo servido como secretário dos bispos Celestiano I e Sisto III. Já nessa época mantinha correspondência com Cirilo de Alexandria e era amigo de João Cassiano, fundador da abadia de São Vítor, em Massélia, na Gália. A pedido da imperatriz Gala Placídia, então regente do Ocidente, Leão foi enviado como embaixador à Gália para tentar evitar uma guerra civil que estava para começar, por causa de uma briga entre o comandante militar da província, Flávio Aécio, e o prefeito pretoriano Décio Albino. Ele ainda estava na Gália quando foi escolhido para ser bispo de Roma em 20 para atacar Roma. Sendo o imperador romano do Ocidente
uma figura fraca e sem recursos. Leão assumiu as negociações com Átila, o chefe dos hunos, encontrando-se com ele na cidade de Mântua em 452 e conseguindo que este se retirasse da Itália. Na primavera de 455, atenuou a destruição de Roma, quando Gensérico e os vândalos saquearam a cidade, que estava indefesa. Muitos encontraram refúgio nas principais basílicas da cidade, que foram poupadas. Leão escreveu quase 100 sermões e cerca de 150 cartas que buscavam alimentar a devoção das pessoas mais simples. Em suas homilhas, há uma clara ênfase no anúncio da morte e ressurreição de Jesus Cristo, que traz misericórdia, perdão e salvação. E o convite para que os ouvintes se convertessem e creiam. Foi firme oponente do maniqueísmo e do pelagianismo, lutando para preservar a unidade e disciplina eclesiástica numa época de dissolução do Império Romano Ocidental. Ele morreu em Roma em 10 de novembro de 461, aos 61 anos de idade. Nós estamos falando sobre a vida de Leão Magno e a importância que ele deu na história da igreja cristã. Foi um homem que pregava o arrependimento, pregava o evangelho no comecinho ali da igreja de Roma. É um grande exemplo para aqueles que são romanos hoje, para que voltem à prática da verdadeira pregação do evangelho de Cristo. Muito bem. Continuando. O maior objetivo de Leão, tanto no aspecto doutrinário quanto na ordem eclesiástica, foi assegurar a estabilidade da igreja numa era de fragmentação. Mark Noll nos diz que a mensagem que ele enviou em resposta ao pedido de Flaviano foi duplamente significativa, pois não apenas vinha do Ocidente, mas também procedia de um dos poucos grandes homens daquele tempo. A posição do concílio de Calcedônia foi preparada pela carta que Leão enviou em resposta ao pedido de Flaviano. Essa carta, a Epístola 28, é conhecida como um tomo a Flaviano e foi escrita em 449. A resposta a Flaviano, que foi morto em decorrência de uma surra recebida dos monges que apoiavam Dióscoro, naquilo que Leão mais tarde chamou de o sínodo dos ladrões, que ocorreu em Éfeso, afirmou claramente a doutrina da encarnação. Jesus é a única pessoa com duas naturezas. Veja, até hoje, nós defendemos essa posição. Ok? Por isso que é importante você conhecer um pouquinho também da história da igreja. Vamos continuar. Luiz Berkhoff, um grande teólogo, resume os 5 pontos que são mencionados no tomo a Flaviano. Veja a importância, né, do escrito de Leão, quando ele escreve essa carta a Flaviano. Primeiro, existem 2 naturezas em Cristo que são permanentemente distintas. Ou seja, Deus é homem, Cristo é homem e ao mesmo tempo também é Deus. Segundo, essas 2 naturezas são unidas em uma pessoa, cada uma das quais realizou sua própria função apropriada na vida encarnada. Terceiro, na unidade da pessoa segue-se a comunicação de atributos, communicatio idiomatum. O Senhor é, portanto, visível e invisível, compreensível e incompreensível, passível e impassível. É o que a gente acredita até hoje sobre a natureza de Cristo, que algumas seitas deturpam, apesar de serem confirmações e confirmadas, de fato, no decorrer da história pelos concílios ecumênicos. Quarto, a obra da redenção requeria um mediador, ao mesmo tempo humano e divino, temporal e intemporal,
moral e imortal. Perdão, mortal e imortal. A encarnação foi um ato de condescendência da parte de Deus. Porém, o Logos não deixou de ser o verdadeiro Deus. A forma de servo, forma serve, não depreciava a forma de Deus, forma Dei. E quinto lugar, a humanidade de Cristo é permanente e sua negação implica a negação docética da realidade dos sofrimentos de Cristo. Em outras palavras, se você negar a humanidade de Cristo, você vai negar também o sofrimento dele na cruz do Calvário. Se eu apenas exalto que Jesus é Deus e nego que ele também foi homem encarnado, eu estou negando que ele poderia sentir dor, poderia sentir as dores dos nossos próprios pecados. Aliás, até Santo Agostinho comentou certa vez, ele disse que era necessário que Jesus fosse 100% homem e 100% Deus. 100% homem para pagar pelo pecado do homem e 100% Deus para poder suportar o peso desses pecados. E aí, continuando, Leão indicou a fonte de onde derivou sua doutrina. Tudo que foi escrito por nós se prova ser tirado da doutrina dos apóstolos e do Evangelho. Ele também recebeu forte influência de seus predecessores ocidentais, especialmente dos sermões de Agostinho, e de uma carta do bispo Gaudêncio de Brécia, além da assistência do seu secretário Próspero de Aquitânia. Marquinhos, que é um historiador, lembra que, seguindo Atanásio, Leão mostrou que a questão da humanidade e da divindade de Cristo relaciona-se diretamente com a esperança da salvação. Assim sendo, para Leão, o nascimento de Cristo ocorreu para que a morte pudesse ser vencida e para que o diabo, que antes exercia o domínio da morte, pudesse ser destruído pelo seu poder. Pois nós não poderíamos vencer o amor do pecado e da morte, a menos que aquele que o pecado não pôde manchar, nem a morte pôde reter, assumisse a nossa natureza e a fizesse sua. Olha que coisa, né, interessante e bacana. Além disso, Leão acrescentou algumas afirmações cuidadosas sobre as maneiras pelas quais era ou não apropriado dizer que os atributos humanos e divinos foram permutados na pessoa única terrena de Cristo. Nesse ponto, ele tratou da complexa questão da comunicação de atributos, o communicatio idiomatum, entre as naturezas. É apropriado, por exemplo, dizer que Deus morreu na cruz ou que o homem Jesus conhecia todas as coisas. Leão, andando em linha tênue, manteve juntas a distinção das naturezas e a unidade da pessoa, cada forma de Cristo como Deus e como ser humano. Desempenha as suas atividades próprias em comunhão uma com a outra, né? Ou seja, a gente não vai entender isso de forma plena. Também faz parte, né, dos mistérios de Deus. O que ele diz aqui é que essas naturezas se comunicavam, tanto a humana com a divina, como a divina com a humana. Agora, se eu entender isso, se você consegue entender isso de forma racional, não conseguimos. É impossível. A cada trecho, Leão frisa a ideia de equilíbrio e harmonia, propondo que qualquer ênfase maior em algum dos aspectos de Cristo, seja divino ou humano, produzirá um resultado ilógico ou mesmo absurdo. Entende o que ele está dizendo aqui? Leão diz, qualquer coisa que você venha enfatizar, seja o lado humano, seja o lado divino, você pode incorrer no erro, na heresia. Mas, portanto, a gente não precisa entender todos os pormenores, mas precisamos aceitar, porque é isso que a Bíblia nos ensina. Muitos pontos fizeram o tomo de Leão um texto tão impressionante, acima de tudo por sua abrangente coleta de textos bíblicos e por uma clara, sólida lógica ao longo das linhas. Tal qual
um completo retórico romano. Ele não apenas personaliza o assunto, mas ainda faz o ordenamento de todos os possíveis contra-argumentos, mostrando por que eles não podem acontecer, ou não podem convencer. Depois da inesperada morte do imperador Teodósio II, que apoiou o Sínodo dos Ladrões, seu sucessor, Marciano, um soldado profissional, começou a desfazer os terríveis atos ocorridos naquele sínodo. Ele mandou trazer o corpo de Flaviano de Éfeso para Constantinopla, onde foi sepultado com honras na Catedral de Santa Sofia, que ficava no centro da capital. Em 23 de maio de 451, o imperador Marciano convocou um concílio de bispos que, segundo ele esperava, iria pôr fim às disputas e estabelecer a verdadeira fé mais claramente e para sempre, esclarecendo as controvérsias que se seguiriam ao Sínodo dos Ladrões. Leão queria que o concílio fosse realizado na Itália, mas se contentou com Calcedônia, a moderna Kadikoy, na Turquia, na região da Bitínia, na Ásia Menor, por estar mais perto da capital do império. Ele não participou do encontro, mas enviou alguns representantes ao concílio de Calcedônia, que iniciou-se em 8 de outubro de 451. Este foi, de fato, um grande concílio. Agora, prestemos atenção aos pontos finais. Vamos lá. Nós queremos agradecer aos irmãos que estão acompanhando esta leitura. Nossa irmã Elione Oliveira, Marinésio Marinho, Maria Lúcia Xavier, nossa irmã Silvaneira Guerra ali, né, de Machados. Ela cita aqui Deuteronômio 29, 29. É verdade. Deuteronômio 29, 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus e as reveladas a nós e aos nossos filhos. Adriano Reis também está assistindo. Que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. Bem, vamos ver sobre o concílio de Calcedônia. O concílio, então reunido na Basílica de Santa Eufêmia e contando com a presença de 350 bispos, consumou seu chamado à unidade de 3 formas: reafirmando a fé como confessada em Niceia e Constantinopla, aceitando como documentos ortodoxos o tomo a Flaviano e oferecendo uma definição da fé para tratar do mistério do Verbo que se fez carne. Depois de intensas deliberações, em que as decisões do Sínodo dos Ladrões foram rejeitadas e Dióscoro foi enviado para o exílio, o próprio Marciano leu a definição em 25 de outubro de 451. Quero só destacar aqui um ponto. Ele diz: se deve confessar um só e mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, perfeito quanto à divindade e perfeito quanto à humanidade. Os bispos reunidos responderam: essa é a fé dos pais, essa é a fé dos apóstolos, por ela nós todos permanecemos, desse modo todos acreditamos. Por fim, diz aqui: os bispos reunidos responderam isso. O que ocupava a mente dos homens ao formular esse credo era o fato de que apenas um Salvador, que é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, pode salvar os homens. Cristo é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Que você possa entender tudo isso aqui que nós acabamos de dizer. Não adianta crer que Jesus é homem e não adianta crer que Jesus é apenas Deus. Ele é homem e é Deus de forma perfeita. E aí, as mais importantes implicações dessa declaração são assim resumidas. Primeiro, as propriedades de ambas as naturezas podem ser atribuídas a uma só pessoa, como por exemplo a onisciência
e conhecimento limitado. Os sofrimentos de Deus homem podem ser reputados como real e verdadeiramente infinitos, ao mesmo tempo em que a natureza divina não é passível de sofrimento. Ou seja, Deus não sofre, quem sofre é o homem. É a divindade e não a humanidade que constitui a raiz e a base da personalidade de Cristo. E por fim, o Logos não se uniu a um indivíduo humano distinto, e sim à natureza humana. Não houve primeiro um homem já existente com que o eterno Filho de Deus se teria associado. A união foi efetuada com a substância da humanidade no ventre da Virgem Maria. Essa, né, é a doutrina que até hoje nós acreditamos. Leão relacionou a humanidade e a divindade em Cristo. O homem Jesus Cristo, de um lado, podia morrer e do outro lado, não podia. Entre os evangélicos, o preço de se defender a divindade de Jesus, numa época em que ela tem sido eclipsada por outros supostos mediadores, também tem sido bem alto. Talvez existam razões sutis por trás do abandono de uma séria meditação na real humanidade de Cristo. Como consequência, em vez de exaltar Maria e os antigos santos, os evangélicos tendem a venerar pregadores, superpastores e evangelistas televisivos. Essa também é uma realidade em nosso meio. Ok? E eu quero finalizar, mais uma vez, agradecendo aos irmãos que estão participando e compartilhando, né? Lembrando que hoje à noite estaremos aqui a partir das 19 horas para uma reunião falando sobre a pandemia, falando sobre a quarentena, né, com o prefeito Marco Diogo, o radialista Cid Cordeiro e outras personalidades que estarão conosco nessa noite para falar sobre este grande problema que varre o mundo. Muito bem. Orwell conclui: sem ressurreição, o Cristo popular da América Latina sacraliza o sofrimento e deixa o povo sem recursos para uma vitória espiritual e material. Identificar-se com a humanidade de Jesus significa, na realidade, submeter-se passivamente à desumanidade e injustiça do mundo à sua volta. Os famosos 4 advérbios negativos de Calcedônia, sem confusão, sem mudança, sem divisão e sem separação, são como boias de sinalização mapeando o estreito canal em que o barco da fé cristã pode navegar, alternando-os contra os perigos ameaçadores dos dois lados desse canal. Muitos continuaram a se opor à definição de Calcedônia, mas ela se tornou o padrão da ortodoxia cristã. Scott Orwell ainda nos diz que quaisquer que sejam as tradições teológicas, historicamente a cristologia da Calcedônia tem sido a linha divisória entre o verdadeiro e o falso cristianismo. Conforme elaborado e discutido em profundidade por Anselmo de Canterbury, Martinho Lutero, João Calvino, Karl Barth e centenas de outros. A definição de Calcedônia continua sendo o modelo clássico para a cristologia, porque procura ser fiel às Escrituras. Diante do mistério proclamado por Calcedônia, só nos resta adorar a Cristo Jesus, o verdadeiro Deus e verdadeiro homem que veio ao mundo para a nossa salvação. Esse foi um grande papel e o grande legado de Leão Magno, ao defender a humanidade e a divindade de Cristo. Ele restabelece e firma essa doutrina na história da igreja. Qualquer seita, qualquer religião que crê diferente disso, pode ser considerado, sem sombra alguma, uma heresia. Portanto, se a sua religião, se a sua igreja prega que Jesus não é Deus, ou prega que ele não foi humano, né, como um ser humano perfeito, sem pecado, pode ter certeza que a sua igreja, o seu pastor ou o seu líder está pregando uma grande heresia. Porque não é isso que nós vemos
nas páginas das Sagradas Escrituras e a confirmação por esses concílios através dos séculos. Que Deus abençoe nessa tarde. Essa é apenas uma parte de várias biografias que estamos lendo para a nossa edificação. Se amanhã, se Deus assim nos permitir, estaremos falando de mais um biografado. O nome dele é Bento de Núzia. Já ouviu falar de Bento de Núzia? Nunca ouviu falar, pastor. Então amanhã, de 4 às 5, vamos ver que importância este homem teve na história da igreja cristã. Eu quero encerrar fazendo esta oração nesta tarde pela minha vida, pela sua vida, por esse período de quarentena. Que Deus nos dê a sua graça, nos ajude daqui isso passe o mais rápido possível e a gente possa voltar aqui. Estamos aqui no templo da primeira igreja congregacional, o local de adoração, de culto ao nosso Deus. Nós adoramos a Jesus, somente a Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Que Deus abençoe a sua vida grandemente. E à noite, não esqueçam, conto com a sua participação aqui ao vivo, a partir das 19 horas, falando com as autoridades da cidade sobre a pandemia, sobre a quarentena. Quando é que a gente vai voltar a cultuar? É uma das perguntas que estaremos fazendo nesta noite. E aí, o prefeito Cid Cordeiro estará aqui para responder as perguntas dos amados. Vamos orar? Muito obrigado, Deus querido, por mais esta oportunidade de estarmos aqui, ó Deus, falando um pouco mais sobre a vida desses homens de Deus que deixaram o seu legado, deixaram a sua marca e com certeza contribuíram para a firmeza da fé cristã. Ajuda-nos em tudo, que possamos aprender cada vez mais com estes homens. Fica aqui a oração, o nosso agradecimento, e que possamos crer nesse Deus que é maravilhoso. Toma cada um em tuas mãos, guarda, Senhor, cada um em paz, livra-nos, ó Deus, de todo incidente e acidente, ó Deus, que essa quarentena possa passar o mais rápido possível e nós possamos retornar a realizar os nossos cultos aqui de forma presencial. É assim que oramos, com corações gratos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, que as divinas revelações e a comunhão do Espírito Santo do Senhor seja com todo o povo de Deus agora e para todos sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.